Pessoal, tudo bem? Estamos de volta, conteúdo pedagógico ao meio-dia. Sou o professor Paulo Araújo e nesta aula vou abordar de modo prático, rápido e objetivo questões pontuais sobre níveis de planejamento. A temática níveis de planejamento é uma temática que com certeza cairá em sua prova para concursos na área da educação. Em se tratando de planejamento, nós temos uma diversidade de autores que trazem reflexões sobre este tema. As bancas gostam muito de explorar a visão de Libânio, gostam de explorar a visão de Veiga e, principalmente, gostam também de explorar a visão de Vasconcelos acerca do planejamento. As bancas que aplicam provas, né, e que realizam concursos em prefeituras, por exemplo, gostam bastante de trazer a visão de níveis de planejamento com base na perspectiva de Vasconcelos. Deste modo, a abordagem desta aula será mostrar para vocês quais são os níveis de planejamento, tendo como base a visão de Vasconcelos acerca do tema. Vamos falar hoje sobre 6 níveis de planejamento segundo Vasconcelos. Isso mesmo, 6, pessoal. Temos 6 níveis de planejamento segundo Vasconcelos. E se você, em algum momento, possui dúvida com relação ao tema, se em algum momento não sabia que tinham 6 níveis de planejamento segundo Vasconcelos, nesta aula você vai poder conhecer, vai poder aprender. Tudo isso aqui gratuitamente comigo no espaço pedagógico. Antes de iniciarmos a abordagem do conteúdo, eu quero aqui deixar e fazer aquele convite para vocês para seguirem o espaço pedagógico em todas as redes sociais. No espaço pedagógico está aqui no YouTube, está no Telegram e também estamos no Instagram. Para acessar as nossas redes, só clicar no link que está disponível aqui na descrição desse vídeo, seguir o espaço pedagógico e ficar por dentro das aulas, das dicas e dos conteúdos e materiais que são disponibilizados para todos vocês. E já adianto também, fazendo aquele pedido especial para também ajudar o espaço pedagógico a alcançar mais pessoas. Deixe o seu like aqui nesta aula. Esta aula vai ajudar você. Então ajude também o espaço pedagógico a continuar crescendo e a também contribuir com outras pessoas. Compartilhe este conteúdo. Gente, então vamos lá falar sobre níveis de planejamento. Sem dúvida, em algum momento na hora da prova você já teve dúvidas sobre qual nível de planejamento a questão está se referindo. Até mesmo na hora da resolução de questões, você tem tido, né, tem algumas dificuldades com relação a essa temática níveis de planejamento. Vamos entender aqui essa temática na perspectiva de Vasconcelos. A base para esta aula e também a base em que as bancas exploram esse tema em relação ao planejamento é este livro de Vasconcelos, tá bom? O livro é Planejamento, Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico. Este livro é um livro bastante explorado. Se eu pudesse aqui, eu faria várias aulas só deste livro, porque muitas questões são elaboradas com base neste livro. E vocês vão visualizar isso daqui a pouquinho. Então eu vou mostrar para vocês as diferenciações, né, as conceituações de cada nível do planejamento e ao final eu vou resolver algumas questões para que vocês possam visualizar como essa temática é cobrada em prova e também para vocês confirmarem que este conteúdo cai sim em concursos para professor, tá certo? Vamos lá então iniciar? Eu trago aqui a seguinte introdução do próprio livro de Vasconcelos. Vasconcelos pontua de que na educação escolar nós podemos realizar planejamentos em diferentes níveis de abrangência. O que temos que entender em relação ao planejamento? Primeiro, o planejamento, a atividade de planejar, ela é uma prática inerente aos seres humanos. Todos os dias nós realizamos planejamento, seja em nossa vida cotidiana, seja em nossa vida profissional, seja na nossa prática pedagógica enquanto professor. Então, o planejamento ele é parte da nossa vida. Menególi e Santana chegam a dizer
de que ninguém livra-se da atividade de planejar. O que na verdade acontece é que as pessoas tentam livrar-se de executar aquilo que planejou. Então, planejar é uma prática inerente aos seres humanos. E em todo e qualquer contexto, essa atividade ela é necessária para poder organizar as ações, né? Em se tratando da educação, nós temos a educação como sendo uma prática muito ampla. Nós temos a educação como sendo uma prática que acontece em diferentes contextos, em diferentes níveis. Deste modo, a prática do planejamento ela está aliada à prática educativa, à prática educacional, e, é claro, a depender de cada campo, né, de atuação da educação, nós teremos um planejamento adequado para aquele campo. Deste modo, nós vamos entender aqui, segundo Vasconcelos, o planejamento em diferentes níveis de abrangência. Quando falamos em educação, quando falamos na prática educativa, não restringimos somente a prática que ocorre na escola. Antes da escola, né, antes dessa prática na escola, existe uma prática educativa maior, que é a prática que ocorre em âmbito nacional. Então, para cada prática, né, em cada contexto, né, em cada nível, nós vamos ter um planejamento adequado para aquela situação. Vasconcelos pontua em relação ao planejamento, traz o seguinte conceito para a gente, de que o planejamento ele é o processo. Esta é a definição de Vasconcelos. Planejamento é o processo. E é um processo que contínuo, é um processo dinâmico, é um processo de reflexão, tomada de decisão, colocação em prática e acompanhamento. Então, para Vasconcelos, o planejamento é esse processo contínuo e dinâmico de reflexão e tomada de decisões. É bom pontuar essa fala de Vasconcelos ao dizer que é um processo contínuo. Em se tratando da educação, na prática educativa, a atividade de planejar é uma atividade que ocorre continuamente. Não é uma atividade que ocorre apenas no início ou apenas ao final, mas é um processo contínuo e dinâmico, apontando aí para uma atividade que não é engessada, para uma atividade que não é acabada, mas para uma atividade que é planejada e que a todo tempo, quando necessário, está passível de revisões. E aí, Vasconcelos traz uma diferenciação entre planejamento e entre plano. Olha a definição que Vasconcelos traz em relação ao plano. Vasconcelos diz que o plano é o produto dessa reflexão. Então, se o planejamento, né, é processo, é dinâmico, é reflexão, esse processo vai gerar alguma coisa. Esse processo vai gerar um plano. E esse plano, segundo Vasconcelos, é o produto da reflexão, da tomada de decisões, que como tal pode ser explicitado em forma de registro de documento ou não. Deste modo, Vasconcelos traz o seguinte entendimento para a gente em relação ao plano, ao planejamento e ao plano. Para o autor, o planejamento, enquanto um processo, ele é algo permanente. Já o plano, enquanto produto, é algo provisório. Então, esta é a definição que Vasconcelos traz, a diferenciação que Vasconcelos traz com relação ao planejamento e ao plano. E aí, pessoal, sabendo que o planejamento, enquanto processo, ele é permanente, Vasconcelos pontua algumas dimensões básicas do planejamento. E essas dimensões do planejamento, elas são bastante cobradas em prova. Quais são as dimensões do planejamento segundo Vasconcelos? Primeiro, a primeira dimensão do planejamento é a realidade. Então, esse processo de reflexão, esse processo que é permanente, ele deve ser realizado com base na realidade. Qual o contexto em que se planeja? Outra dimensão básica do planejamento, segundo Vasconcelos, é a finalidade. Eu estou nessa realidade, planejando dentro dessa realidade, mas com que finalidade, né? Qual é o meu objetivo? É uma dimensão do planejamento. E uma terceira dimensão do planejamento, segundo Vasconcelos, é um plano de mediação. Se você faz esse processo de reflexão pautado numa dada realidade, com uma determinada finalidade, qual é o seu plano para alcançar
é isso que se propõe. Então, esses 3 elementos aqui são as dimensões básicas do planejamento. E você aí na sua casa, você já pode pegar o caderno e anotar essas 3 dimensões básicas do planejamento segundo Vasconcelos, tá bom? Então, para o autor, essas são as dimensões básicas do planejamento: realidade, finalidade e plano de mediação. A partir disso, eu vou apresentar aqui para vocês, segundo o autor, quais são os níveis de planejamento. Vasconcelos vai enumerar para a gente, nesse livro que eu apresentei inicialmente, o planejamento em diferentes níveis de abrangência. E ele vai trazer aqui 6 níveis de abrangência. O primeiro nível de abrangência, né, o primeiro nível de planejamento, é o planejamento do sistema de educação. A característica deste planejamento é que é um planejamento de maior abrangência. Ele incorpora e reflete, ó, ia falando reflete, ó, e reflete as grandes políticas educacionais. E aqui vai uma dica para vocês, né? Quando falamos em planejamento do sistema de educação, é claro de que nós estamos falando de um planejamento a nível macro, de um planejamento com amplitude, né, com uma durabilidade, com uma extensão de duração bem maior do que o planejamento a nível micro. Mas ocorre de que muita gente só associa esse planejamento do sistema de educação ao planejamento que é feito a nível nacional, como, por exemplo, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Como todos sabem, o PNE ele estabeleceu a política de educação do Brasil para o período de 10 anos. É claro de que o PNE se encaixa nesse planejamento do sistema de educação, mas aqueles planejamentos a nível estadual, a nível distrital ou municipal também se encaixam nesse nível de planejamento do sistema de educação. Observe, vamos tomar como exemplo o estado da Bahia, o meu estado, né? Vamos pegar como exemplo o estado da Bahia. Então, o governo do estado fez um planejamento de educação para toda a rede, né? para toda a extensão do estado. É um planejamento do sistema de educação. É amplo? É amplo. Né? Então, muita gente associa esse nível de maior abrangência somente a nível nacional. Não. Esta maior abrangência pode ser a nível estadual, distrital ou municipal. Então, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, se encaixa nesse nível de planejamento, o plano distrital de educação, o plano estadual de educação, o plano municipal de educação se encaixa nesse nível de abrangência, né, do planejamento, que é o planejamento do sistema de educação. Então, o primeiro nível de planejamento, segundo Vasconcelos, é o planejamento do sistema de educação. A característica principal é a amplitude, é um planejamento mais amplo, mais abrangente. Outro nível de planejamento é o planejamento da escola. Este planejamento da escola, isto é segundo Vasconcelos. É bom você sempre, eu bater nessa tecla, é segundo Vasconcelos, porque para outros autores pode ter algumas diferenciações. O segundo nível de abrangência, né, do planejamento é o planejamento da escola. Esse planejamento trata-se daquilo que chamamos de projeto político-pedagógico ou projeto educativo. Então, o PPP, que na visão de Vasconcelos é chamado de projeto educativo e que, segundo a LDB, é chamado de proposta pedagógica, é um planejamento que se caracteriza como um segundo nível, segundo Vasconcelos, que é o planejamento da escola. Então, esse planejamento da escola é o PPP. E sobre o PPP, sobre o projeto político-pedagógico ou projeto educativo, porque Vasconcelos vai chamar o PPP de projeto educativo, nós temos algumas questões a serem consideradas. Olha aqui esse próximo slide. Vasconcelos vai falar para a gente sobre as partes deste projeto educativo, né? Então, esse planejamento da escola, que é o PPP, que é o projeto educativo, ele tem aí algumas partes. Para Vasconcelos, o projeto educativo ele é composto pelo marco referencial, ele é composto pelo diagnóstico e ele é composto pela programação. O marco referencial diz respeito àquilo que quer alcançar.
O diagnóstico diz respeito ao que nos falta para ser aquilo que desejamos. E a programação diz respeito ao que vai se fazer concretamente para suprir aquilo que falta. Então, nesse processo, né, nesse nível de planejamento, na verdade, desse nível de planejamento, que é o planejamento da escola, que é o PPP, essas três partes devem ser levadas em conta segundo Vasconcelos. E é importante pontuar de que este marco referencial que diz respeito àquilo que se quer alcançar, ele é composto por três marcos, ele tem aí algumas divisões. Ele é composto por um marco situacional, ele é composto por um marco filosófico, também chamado de marco doutrinal, e também é composto pelo marco operativo. Posteriormente, eu vou fazer aqui uma aula específica falando sobre essas partes do projeto educativo segundo Vasconcelos, tá certo? Porque o objeto dessa aula de hoje é falar sobre níveis do planejamento segundo o autor. Então, nós temos aí o planejamento, primeiro nível, que é o planejamento do sistema de educação, o segundo é o planejamento da escola e o terceiro é o planejamento curricular. E esse planejamento curricular, ele é composto, ele tem como característica, na verdade, a seguinte, olha só, ele é a proposta geral, deixa eu arrumar aqui esse mouse aqui para acompanhar com vocês, ele é a proposta geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pela escola, incorporadas nos diversos componentes curriculares. O planejamento curricular, segundo Vasconcelos, é a sistematização de todas as experiências, né, educativas e de aprendizagem que o sujeito terá na escola. Ele é, para o autor, o planejamento curricular, a espinha dorsal da escola. É a espinha dorsal da escola. Esse é o termo central, é o termo-chave de Vasconcelos em relação ao planejamento curricular. Temos também um outro nível de planejamento, que é o projeto de ensino-aprendizagem. Segundo Vasconcelos, este é o planejamento mais próximo da prática do professor e da sala de aula, e ele diz respeito mais estritamente ao aspecto didático. E este projeto de ensino-aprendizagem, segundo Vasconcelos, ele é subdividido em dois. Ele é subdividido em plano de curso e também plano de aula. Vamos lá então agora a mais um nível do planejamento segundo Vasconcelos. O quinto nível de planejamento é o projeto de trabalho. A característica é de que o planejamento de que este projeto de trabalho é o planejamento da ação educativa baseado no trabalho por projeto, ou também chamado de pedagogias por projetos. São os projetos de aprendizagem desenvolvidos na escola por um determinado período, né? Então, aqueles projetos na escola que são desenvolvidos e que são pontuais, que duram talvez durante um bimestre ou um mês, né? Ele se encaixa nesse nível de projeto de trabalho, tá certo? E o último nível do planejamento segundo Vasconcelos é o planejamento setorial. Como o próprio nome já diz, setorial vem de setores, né? Ou de departamentos, talvez, né? Uma visão mais no âmbito das empresas, né? Mas no campo da escola, vamos denominar como planejamento setorial. Ele é o planejamento nos níveis intermediários dos cursos, departamentos ou áreas, ou também do serviço no interior da escola. É aquele planejamento, aquele plano de ação, na verdade, da direção, aqui está errado aqui, tá, pessoal? Mas vocês entenderam, né? Da direção, da coordenação, da supervisão ou da secretaria. Então, a direção da escola, a coordenação e a supervisão, ou a secretaria, tem um planejamento de ação, né? Tem um plano de ação, tem um plano a desenvolver, tem atividades a desenvolver. E essas atividades, elas se materializam no planejamento setorial. Então, estes são os níveis de planejamento segundo Vasconcelos. Aprendeu? Anotou? Fui claro? Fui objetivo? Você entendeu direitinho? Vamos agora, então, realizar a resolução de questões. Eu tenho aqui algumas questões que eu selecionei, elaborei não. Eu selecionei para vocês, e tudo isso com base nessa visão de Vasconcelos. Tudo com base também nessa exposição que eu apresentei aqui para vocês. Então, vocês podem aí agora, ao passo em que eu estiver lendo a questão,
vocês podem socializar, aí interagir comigo aqui no chat, para a gente visualizar como vocês apreenderam este conteúdo. Vamos lá então, gente, resolver as questões? Primeira questão. Olha só agora, vamos então à nossa primeira questão. Questão da banca Fundatec 2016, e a questão diz assim para a gente, olha só. De acordo com Vasconcelos, o projeto ensino-aprendizagem é o planejamento mais próximo da prática do professor e da sala de aula. Ele diz respeito mais estritamente ao aspecto didático. Segundo o autor, esse projeto pode ser dividido em... Então, quais são aí as subdivisões do projeto de ensino-aprendizagem segundo Vasconcelos? Eu apresentei para vocês. Ele é subdividido em projeto de curso? Sim. É subdividido em plano de aula? Sim, também. Projeto de trabalho? Não. E planejamento setorial? Não. Qual a afirmativa correta aqui? Vamos analisar. Quais estão incorretas? Ou seja, então, a questão aqui cobra da gente saber o que não é subdivisão. Ele é subdividido em projeto de curso e plano de aula. Então, não é projeto de trabalho nem planejamento setorial. Então, são incorretas as afirmativas 3 e 4. Deste modo, nós temos aqui a afirmativa D como sendo a afirmativa incorreta, né? Não é isso? Correto? 3 e 4 não é a subdivisão do planejamento do projeto ensino-aprendizagem. Vamos para a próxima. Próxima questão, Fundatec de novo, 2019. Olha só, atual, né? Segundo Vasconcelos, o processo de elaboração do planejamento possui 3 dimensões básicas. Gente, eu apresentei na tabelinha para vocês. E quando eu estive realizando a seleção das questões, eu pude perceber que esta parte aqui de dimensões básicas do planejamento, segundo Vasconcelos, tem uma diversidade de questões. E eu trouxe aqui para você visualizar que é cobrado em prova. Olha só. Então, quais são as 3 dimensões básicas? Realidade é uma, finalidade e qual dimensão? Qual é a outra dimensão? Avaliação, metodologia, diagnóstico, plano de mediação ou organização curricular? Sabemos que é o plano de mediação, que é uma outra dimensão básica do planejamento. Então, é um processo de reflexão, né? Um processo de tomada de decisão, tendo como base uma dada realidade, com uma determinada finalidade e com determinadas ações a se realizar. Item 3, questão 3, diz assim para a gente. Na educação escolar, podemos realizar planejamentos em diferentes níveis de abrangência. Um desses níveis, segundo Vasconcelos, corresponde à proposta geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pela escola, incorporada nos diversos componentes curriculares. Ele, né, esse nível de planejamento, dá a espinha dorsal da escola, desde as séries iniciais até as séries terminais, né, até as terminais. Esse é o nível de planejamento. Em qual nível, pessoal? Muito fácil, né? A nível da escola? Não. O a nível da escola é o projeto político-pedagógico ou projeto educativo. É o planejamento curricular? Correto. É o planejamento curricular, que é, na verdade, esse nível de planejamento que compreende a proposta geral das experiências de aprendizagem. Olha só, é a espinha dorsal da escola. Este é o nível de planejamento curricular. Não é de trabalho, nem tampouco do sistema de educação e nem de ensino-aprendizagem. Vamos lá para a próxima questão? Questão 4. Fundatec de novo, olha só. Para responder à questão, considere o tema planejamento, processo de ensino-aprendizagem, segundo as teorias de Vasconcelos. Diz assim, planejamento da escola é o que chamamos de projeto político-pedagógico, ou seja, também chamado de projeto educativo, em que envolve tanto a dimensão pedagógica quanto a comunitária. Afirmativa correta. Esse, de fato, é uma definição do planejamento da escola, um dos níveis de abrangência do planejamento, segundo Vasconcelos. Próxima. 5. Diz assim para a gente. Projeto de trabalho é o plano dos níveis intermediários ou dos serviços do interior da escola dividido por setores. Isso não é projeto de trabalho, né? Isso aqui não é projeto de trabalho. Isso aqui é planejamento setorial.
Tá certo? Portanto, a afirmativa 5 é a afirmativa errada. 6. Projeto de ensino-aprendizagem é o planejamento mais próximo da prática do professor. Ok. E da sala de aula. Ok. Diz respeito mais estritamente ao aspecto didático. Afirmativa correta. E lembrando que o projeto de ensino-aprendizagem tem aí duas subdivisões. É subdividido em planejamento, em plano de aula e em plano de curso. Vamos lá para a questão de número 7. Planejamento curricular é a proposta geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pela escola incorporada nos diversos componentes curriculares. Afirmativa correta. Agora, eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Tira um print disso aqui, olha só, tira um print disso aqui e anote, tá? No seu caderno. E esta conceituação, ela é de Vasconcelos, ela é a mais presente nas provas sobre planejamento curricular. É a proposta geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pela escola, incorporada nos diversos componentes curriculares. Grave isso aqui, anote, porque é bastante recorrente em prova essa definição. Deste modo, gente, encerramos aqui a nossa aula. Espero que tenha ajudado, com certeza ajudou. Deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu like, compartilhe este conteúdo com outras pessoas. Ajude outras pessoas também a terem acesso a este conhecimento. E se você não segue o Espaço Pedagógico no Instagram, no YouTube, no Telegram, siga e aproveite as aulas que temos aqui disponíveis. E não deixe de assistir as aulas anteriores a esta do quadro aqui do Espaço Pedagógico, Conteúdo Pedagógico ao Meio-Dia. Tchau para vocês, boa aula, amanhã de novo. Amanhã a gente está de volta, tá bom? Tchau, tchau.